Olá, Paulo, aqui é o Gabriel. Vamos começar o vídeo de verificação do seu exercício da unidade 3, seu exercício de Spider. A verificação do formulário a gente faz por texto lá no Moodle. Bem, depois da unidade 2, onde nós listamos a EAP e a EAO e documentamos essas estruturas, agora na unidade 3 nós entramos no gerenciamento do tempo, definindo as atividades, documentando e sequenciando essas atividades. Então, nosso trabalho ficará muito focado hoje no Gantt de atividades, que é essa visão, primeira visão, e a visão mais famosa da ferramenta. Bom, com o primeiro número da sua sequência, por favor, anote aí o 46 e vamos seguir. Então, eu entro aqui no Gantt de atividades e eu vejo a sua modificação da tabela 31. Esse foi o primeiro passo que nós pedimos que você realizasse, que era transformar a tabela 30 na tabela 31. Acredito que você não tenha dificuldade, uma vez que tenha feito. Qualquer problema você entra em contato. O que eu vou fazer agora vai ser rever os campos que você incluiu ou retirou, tendo como base o livro-texto. Caso eu não encontre algum, encontre outro, é possível que você tenha avaliado a necessidade de ter um a mais ou não tenha avaliado a necessidade de retirar. O que eu vou fazer agora vai ser só bater aqui com o que está no livro para ver se foi realmente isso, caso tenha ocorrido algum esquecimento, alguma coisa. Na parte dos identificadores, eu vejo que você incluiu o código da EAP, da VS Code, e o código, aquele código da ferramenta que nós conseguimos alterar. É interessante ver também que você definiu uma codificação diferente para elementos diferentes. Dá para ver aqui. Provavelmente, esse primeiro código foi definido na época da construção da EAP e depois nas atividades você deixou com números, né? Sobre as atividades em si, a gente vai falar daqui a pouco. Vamos nos reter aqui aos códigos, aos campos. Eu sinto falta aqui, que é mostrado lá no livro, da coluna identificador. O análogo ao MS Project seria o Unique ID. Cadê? Identificador, que é um campo numérico que nós não conseguimos editar e cujo código é único. Então, todos esses três campos, mais qualquer outro campo texto que você possa sentir vontade de criar para codificação, eles vão ter a mesma função, que vai ser eliminar a ambiguidade dos elementos da sua EAP mais atividades, principalmente para documentação nos registros de escopo, de andamento, enfim, nos diversos documentos do projeto. Okay? Continuando, você incluiu o nome. No livro nós temos ainda o nome abreviado. Tá aqui, vamos ver, nome abreviado. N de nome abreviado. Mostrar. Vamos fechar. No nome abreviado, o título do campo é autoexplicativo, né? Você inseriria um nome menor para uso em outros momentos do planejamento. A lápia SAP você colocou aqui no final, início e término. Na verdade, não começar antes de, não terminar depois de. Notas, se é divisível, prioridade veio para cá. DPH está aqui, unidade e o volume e o tipo. Então, desse conjunto aqui, tá? A ordem não está igual ao do livro, mas você deve ter ajustado conforme você achou mais interessante, né? Não há problema. É legal também, por exemplo, em tipo, isso eu comentei nas verificações do exercício da unidade 2, o Spider ele apresenta muitos campos e alguns possuem um título que pede por uma documentação. Sempre que você utilizar um campo
personalizável, um campo do usuário, ou um campo que permita a inserção de dados, como notas, tipo, nome abreviado, é interessante documentar fora da ferramenta e dentro da ferramenta a utilização que você está fazendo desse campo. Então, estamos utilizando o campo tipo para determinar se é quais tipos, se são quais tipos ou para que, né, que está sendo utilizado, em que escopo esse campo está sendo utilizado, isso principalmente nos campos de usuário, que uma vez criados podem ser inseridos em diversas tabelas. Então, se você criar um campo para a tabela de usuário, dentro do seu escopo de utilização, ele foi definido para aquela tabela. Então, é interessante colocar fora da ferramenta, no arquivo de Word, no arquivo de referência para o gerenciamento, e dentro da ferramenta nas notas desse campo. Bom, aqui tudo bem. Vamos ver só na tabela, na seção da direita, que no livro nós tínhamos uma classificação que é interessante, que é inserir... Não, aqui assim não. Na verdade, para ficar mais fácil, eu vou inserir qualquer coluna aqui para... Agora posso clicar em novo. Então, um novo campo do usuário, que é nível org 1, nível org 2 e nível org 3. E o nível org 3. Lembrando que o código deve ser ajustado conforme as regras aí de geração de códigos que você definiu. Então, 1, 2, 3, deleto isso. Assim nós temos os campos essenciais de documentação. Aqui nós temos o nível organizacional. E aqui nós temos o gráfico gigante, que será melhor tratado na próxima unidade. Aqui um campo tipo texto, eu criei texto, e você vai inserir para todos os elementos da EAP mais atividades, os produtos e as atividades, os marcos não, cadê? Marco não. É EAP e atividade. Onde estão suas atividades? Aqui, receber. Então, para entrega, para receber, todos os elementos você vai inserir o nível organizacional, é claro, de acordo com a EAO que você criou aqui. Então, você vai criar segundo a EAO. Aqui já existem recursos, né? Esse pessoal aqui, eles são recursos, mas estamos falando da EAO, então dessas divisões. Anote, por favor, o segundo número da sua sequência numérica, que é o 55, que está aqui. E vamos dar uma olhada nas suas atividades. Eu reparei, já passando o olho, que você tem muitos ou pacotes de planejamento ou atividades que foram definidas aí, que não foram definidas em verbo. Passamos o seguinte, botão direito aqui, botão direito não, botão normal, aí, nível 3, nível 2, para entender o seu projeto. Você tem um marco de início e término, e você tem os produtos de criação de um produto. Então, dentro de projeto, início e término, aí você tem recolher com subitens e projeto com subitem. Me parece que você não irá subdividir esses elementos em um nível a mais, um nível mais detalhado. Se você não vai subdividir, seria interessante que isso aqui já fosse a atividade. Então, em vez de reunião inicial, é necessário inserir realizar reunião inicial, ou fazer reunião inicial. Os produtos, eles não fazem nada além de agrupar, totalizar, organizar o escopo do projeto. As atividades são as que realizam trabalho, são as que fazem a coisa acontecer. Então, reunião inicial, me parece, ou uma coisa que você vai subdividir depois, e aí poderia ser um pacote de planejamento, que é como se fosse um conjunto de atividades ainda não delineadas, que são agrupadas em um elemento onde nós estimamos uma duração, recursos e fingimos que é uma atividade. Não me parece o seu caso, já que reunião inicial, num projeto que me parece grande,
não vai ter a duração necessária para ser ainda mais definido, ainda mais esmiuçado. Até onde nós vamos na determinação, na criação do nosso EAP mais atividades, o quão fino está muito relacionado à duração que as coisas estão tomando. Então, por exemplo, se você sabe que vai fazer um controle semanal de atividades, você vai evitar ter atividades que durem um ano. E também vai evitar ter atividades que durem horas. Se você tem atividade, se é necessário controlar atividades que duram horas, então seu projeto deve ter um controle menor, com uma duração menor do que uma semana. Se é uma semana, as atividades elas giram nesta ordem de grandeza. Então, no caso de reunião, acredito que não vai, num projeto desse tamanho, não vai ser subdividido. Bem, análogo para recolher. Se recolher aqui está como atividade. Estando como atividade, não deve ter subdivisão. Ela já é a coisa a ser relacionada. Então, pode deixar expectativas do cliente. E aqui, realizar reunião inicial. Realizar reunião de apresentação gráfica. Consolidar projeto. Garantir a assinatura de contrato. Assinar contrato parece que você assina. Se não for você assinando, garantir a assinatura de contrato. Se isso for uma coisa que vai despender recurso, duração, é necessário colocar como você colocou aqui. Vamos ver o resto. Em termos de quantidade de atividades, ou que serão atividades. Tá legal. Projeto, suprimento. O mesmo aqui. Aqui já está bacana, né? Enviar, analisar, definir, conferir, armazenar. Esses são os suprimentos. Planejamento. Só aqui a questão do verbo, né? Relatório de desvio de plano e acompanhamentos. Execução. Tá? Soldar, lixar, pintar. Tá legal. E testes, que aqui também é a questão do verbo. Anote aí o número 136 como próximo da sua sequência numérica. Ok? 136, esse que aparece aqui na tela. Aqui que eu selecionei no seu Spider. Bem, vimos a criação da tabela 31, que acredito que você não tenha tido dificuldade. A determinação das suas atividades, que em termos de ferramenta é bastante simples. Você apertando em Insert, você cria uma linha nova e insere um elemento dentro da estrutura que você montou na unidade 2. A navegação no Spider ela pode demorar um pouco para pegar a prática no sentido de produtividade. No início a gente está acostumado ainda a pegar e arrastar, e a coisa não arrasta. Então a gente tem que fazer muito uso de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, né, que é o recortar, copiar, colar. Lembrando que as cópias elas são feitas acima. Então, por exemplo, eu vou clicar em Ins, eu vou inserir um embaixo. Mas recortando aqui, Ctrl+X e colando em atracado. Opa, cadê? Aqui, âncora, eu colei embaixo. Na verdade não era isso que eu queria dizer. Era para mudar o dono dessa atividade, basta que a gente, por exemplo, recorte aqui e eu posso colar aqui e mudou. Aqui está no mesmo nível. Se eu fizer isso aqui em cima, Ctrl+V, eu também mudei a indentação. Se eu tiver, vou deletar esse. Se eu tiver, claro, agora eu tenho uma fase. Tem uma fase que não tem atividade nenhuma. Se eu quiser copiar elementos, atividades para dentro dela, é mais fácil criar uma atividade aqui e depois colar no mesmo nível dessa atividade do que fazer diferente. Bom, deletar, isso são apenas dicas. O que vamos ver agora
Vamos comentar brevemente sobre a criação de EAPs múltiplas. Abrir tudo aqui. O que eu vou fazer? Eu criei nível org 1, 2 e 3. Então, eu preciso classificar isso dentro do seu projeto. No seu projeto não existe a 3, então eu vou deletar. Eu vou pegar aqui o seu Gantt de recursos e ver aqui a sua EAO. Aqui não tem mais nada, né? Não. Agora eu volto para cá e vou classificar. Vamos fazer isso? Aqui a única opção que eu tenho é direção comercial. Então, espera aí, vou clicar em direção comercial aqui e vou pedir para propagar para baixo. Então, todo mundo está com direção comercial, menos os marcos. Então, eu vou deletar isso aqui. Eu vou inserir marco. Opa, confundi a ferramenta. É DPH, é tipo. Cadê? Ah, não, ali. Peraí. Pronto. Tipo DPH. Aqui agora, tudo que é marco eu tiro. Marco, deleto. Pronto. Agora no nível org 2, cadê opções, propriedades? Eu vou colocar aqui os valores. Cadê? Projeto conceitual. O outro é planejamento. Depois produção e qualidade. Enumerado. Ok. Agora eu posso tirar aqui. Vamos ver. Expectativa do cliente é projeto conceitual. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vou mudar um pouco. Aqui vai ser qualidade. Só para não ficar igual EAP. Cadê? Qualidade. Agora aqui, suprimentos e cotação. Vai ser pessoal de produção que tem que fazer isso. Opa. Vou deletar isso. Espera aí, como é que deleta? Pronto, fiz o preenchimento todo, posso excluir isso aqui. E o que a gente vai fazer é criar uma EAP nova, só para mostrar as suas atividades organizadas por nível organizacional. Então, eu venho aqui em Projeto, EAP, e vou criar uma nova. Eu posso criar uma nova a partir da estrutura ou por códigos. A diferença é, por código eu vou pegar só as atividades e separar elas por esse código que eu criei. Pela estrutura, eu aproveito uma outra EAP e uso os elementos dessa estrutura que já existe para organizar de novo. Eu crio um nível superior ao nível atual. Mas eu quero por código, então vamos adicionar aqui, definido pelo usuário, nível org 1, depois nível org 2. Então 1, 2. Vamos dar uma olhada se é só isso. Eu peço para ignorar os valores em branco. Vamos fazer o filtro, ok. Estrutura 2 vai ser EAP por org. Código 2 não é a principal, ok, alternar para.
Então, opa, cadê? Tem valor a mais aqui que eu vou deletar. Planejamento, não é planejamento. Então, nós temos os elementos as atividades do seu projeto separado por quem faz. Então, produção faz o que? E está aqui. Comercial, right. Depois você pode renomear. O Spider, por definição, ele coloca o nome do elemento anterior aqui antes, fica feio, né? A gente pode fazer isso. Aqui, repara que as cores são as mesmas que você definiu. Cadê? Qualidade. São as mesmas que você definiu para o nível, para o plano de fundo, o fundo da hierarquia Gantt. No meu caso é cinza, porque eu prefiro cinza, mais discreto. E nós temos assim o que o Spider chama de AP, outras ferramentas chamam de grupo. Mas nós temos aqui. É possível colocar um filtro para tirar tudo que for marco, sem problema. Para passar de uma EP para outra, a gente pode usar esse atalhozinho aqui e vem para cá. Lembrando da importância de documentar e definir um código que faça sentido. No caso, eu deixei aqui código 2, mas é extremamente interessante que a gente use um padrão para definir os códigos que contemple todos os elementos do Spider. Por exemplo, o prefixo para código de EP é 1, o prefixo para código de campo é outro. E tá aí, depois nós vamos ver calendário, semana, enfim, por aí vai. A construção dessa EP não estava no guia de exercícios, mas eu achei interessante comentar, uma vez que já é possível e o entendimento é simples. Qualquer dúvida, coloque no Moodle, por favor. Vamos partir para o sequenciamento das atividades do seu projeto, onde nós vamos falar também da Hammock. Antes disso, ainda na documentação, só atentar para a documentação mais importante, que é o uso do campo Note, onde nós definimos o dicionário da EAP. Então, é extremamente interessante que aqui no campo Note você insira a descrição, objetivos, critérios de estimativa, enfim, premissas, restrições, uma série de informações que vão ser utilizadas para criar o dicionário da sua EAP. Agora é EAP mais atividades. Vamos fechar e falar de sequenciamento. Para sequenciamento eu vou fazer assim e incluir aqui atividades predecessoras e sucessoras. Assim nós podemos ver os códigos, e aí fica muito estranho, os códigos das atividades predecessoras e sucessoras. Eu quero ver isso mais para pedir um filtrar, cadê? Não, filtrar, não é aqui, é aqui. Filtrar campo, cadê? Filtrar por valores. Eu quero filtrar atividades que tenham valor 0. Ok? Eu achei uma aqui. Realizar reunião inicial não possui predecessor. Engraçado como é que o início do projeto tem. Filtrar por valores. Ou melhor, cancelar. Filtro, cancelar, filtros de atividades e fases. No início do projeto tem uma atividade predecessora. É algo estranho. Ó, o início do projeto não está sendo o início de fato, uma vez que tem uma atividade aqui que está acontecendo antes, que é essa reunião inicial. Ok? Dá uma olhada nesse seu sequenciamento e veja se foi algum erro por falta de atenção ou qualquer problema, você entra em contato. O que eu vou fazer aqui vai ser refazer isso para deletar. Agora eu vou trazer esse cara para cá. Esse aqui está com uma restrição. Vamos dar uma olhada. Ele tem tanto não começar antes quanto não terminar depois. Então você está definindo que ele tem que acontecer nessa data. É possível fazer isso, mas eu não recomendo. Acredito ser mais interessante você deixar ele solto no cronograma
mas com um planejamento levando ele a acontecer naquela data. Da forma que está aqui, está planejado acontecer dessa forma, mas você não sabe se vai realmente acontecer porque não sabemos o impacto que as predecessoras têm. No caso, ela é a primeira atividade do projeto. Mas, por exemplo, se essa aqui atrasar, essa aqui você fez a mesma coisa, né? Tem que acontecer nesse dia. Então, digamos que essa atrase. Cadê? Nós não falamos de duração ainda. Que tipo é ela? Vamos ver, ela é tipo... Cadê o tipo? Tipo DPH. Ah, quando eu inseri desse lado, sumiu do outro, né? Vamos ver. DPH. DPH. Não. Então é tipo. Tipo DPH. Ela é a duração. Tá, tranquilo. Então, duplo clique aqui. Eu vou mudar essa duração para 10. Não, isso aqui tem hora. Eu quero o dia. Aqui, 10. Eu vou excluir isso. Apply. Não. Duração em dias, 10. Pronto. Fechar e agendar. Repara que todas essas restrições, elas não foram cumpridas. O Spider ele não impõe restrições absolutas no calendário, diferente também de outras ferramentas. Nós concordamos com essa postura do Spider, uma vez que é sempre necessário ver o impacto de atrasos ou de ocorrências no cronograma ao longo do planejamento. Essas restrições impostas inflexíveis, elas podem mascarar problemas do planejamento. Agora eu tenho que voltar isso. Como é que estava mesmo? É 3 aqui, né? É mais ou menos isso. Vamos ver. Tampouco esses marcadores vão nos servir de modo ótimo para documentar desejos de cronograma. Se você botou essas marcações, né, gostaria que começasse aqui e terminasse aqui, melhor seria fazer o cronograma desejado e salvar como linha de base para referência. No Spider você pode salvar quantas quiser, porque cada linha de base é um arquivo. Então você pode salvar um arquivo de desejo e um arquivo depois do planejamento como linha de base, depois um para pessimista, enfim, vários cenários, várias versões. Então, o recado é, todas devem ter predecessor, todas devem ter sucessor. Aqui, quando nós podemos linkar dessa forma, né, arrastando a aranha, e quando eu repito esse link, eu abro uma tela onde eu posso ver as propriedades do sequenciamento. E aí nós temos os 4 tipos. Possibilidade de colocar lag. Interessante no Spider é que o lag possui calendário. Você pode definir calendário para esse lag e falar, por exemplo, que é muito legal, que deve haver 2 terças-feiras entre as atividades. Então você coloca um lag de 2 dias e define o calendário do lag para somente ter trabalho terça-feira. Isso é muito legal. O link ele possui notas. Tá? Então você pode documentar por que esse link, quando nós usamos link início-início, por exemplo, o porquê que você usou o link início-início aí. Bem, vamos falar da sua Hammock? Hammock, ela vai estar... Vamos ver, Hammock. Como existe Hammock aqui e quando eu fiz o agendamento não deu erro, você fez corretamente. Então vamos só pegar... Deixa eu diminuir aqui essa escala. Sua Hammock está aqui. Bacana. Ela está sendo controlada por alguém aqui embaixo. Só estou achando estranho
aqui, ó, essa Hammock não está funcionando corretamente não. Por quê? A Hammock ela deve existir do início ao término dos links que a compõem. Para exemplificar, eu acho melhor... Não, vou fazer aqui em cima mesmo, na sua. Ó, cadê a Hammock aqui? Ela deveria estar ocorrendo do término dessa, ou do início dessa, até o término da outra. Aqui eu vou refazer esse link para... Antes disso, deixa eu ver, predecessora. Tem duas predecessoras? Ah não, isso aqui é uma de duração. Falando de cima. Hammock. Tá certo. Tá certo, tá certo. Eu vi errado. Eu pensei que essa fosse Hammock e aí não estaria correto. Para conferir então, deixe-me só pegar. Vamos ver, essa aqui possui... Nenhuma delas tem sucessora. Tá, ela tem duas predecessoras, uma início-início e uma término-término. Tá bom. Predecessora 16. 116. Vamos procurar 116. Vamos aqui, 116 é essa. Isso significa então que se aumentar a duração para 10 dias, mais 30 dias, essa Hammock vai acompanhar. Então aqui, fiz assim, Hammock. Ótimo. Acompanhou, então ela está funcionando. A Hammock então vai ter duas predecessoras, uma início-início para definir o seu início e uma término-término para definir o seu término. Uma coisa interessante também, repare que a Hammock, ela muitas vezes ela fica vermelha representando que está no caminho crítico. Nós não falamos de caminho crítico ainda, né? Mas ela fica vermelha mostrando que está no caminho crítico. Só que a Hammock, a duração dela sempre depende de outras atividades. Então colocar ela no caminho crítico é dividir a atenção com ela das atividades que realmente são de produção e que estão no caminho crítico. Então é interessante tirar essa cor vermelha daqui. Nós podemos fazer isso basicamente de duas formas. Duplo clique. Nós podemos vir aqui, cor no diagrama. Tem o padrão, eu posso definir e mudar para verde, por exemplo. Ok. Tá? E ela fica verde. Ou posso voltar para o padrão. Uma outra forma que eu testei agora, pouco eu pausei o vídeo, é criar um código também. Você pode, o que eu fiz foi criar um campo, aqui ó, se é a Hammock, só para mostrar como funciona. O ideal seria criar um campo que mostrasse se é crítica, não é crítica, Hammock ou qualquer outra cor que eu quero. O importante é ter um número para cada cor. Por quê? Eu crio um sinal. Nesse sinal simples aqui, está dizendo o que não é um é branco, um ou mais é verde. Tá? Volto aqui, a Hammock eu coloquei 1, e aí eu venho Gantt, opções, e digo que a cor no diagrama, a cor da atividade, depende de parâmetro. Então, qual campo? Hammock é esse aqui, perguntando se é Hammock ou não, e o sinal, meu sinal verde. Então, ok, está tudo branco, o que eu colocar um aqui vai ficar verde, o que não vai ficar branco. É claro que eu posso usar uma fórmula também, e aí se for Hammock é 1, se não for, e se a folga for tanto, azul, vermelho, né? Tem como fazer isso tranquilamente e a gente pinta tudo de verde automaticamente e continua com o azul e vermelho, que é mais interessante. Bem, só para mostrar aqui isso, mas eu vou tirar, cadê? Configurações, não, opções, tira isso e pode pintar isso de verde assim. Cadê? Verde, ok. Anote aí o próximo número da sua sequência, está aparecendo na tela. Vamos falar rapidamente do diagrama de rede, tá? Rapidamente mesmo, falar que ele está aqui, ele existe, nós já fizemos o sequenciamento, então é legal explorar isso. Quando você mostra a EAP, você mostra nessas caixas aqui o agrupamento dessas atividades, você pode mostrar só a atividade ou
separar mais ou menos. Não tem essa caixa, mas também está separado. Aqui a gente consegue ver que tem um monte de término aqui, né? Esse aqui é só o término do projeto, esse aqui é o término de produtos intermediários. Em modelo, a gente pode escolher quais elementos vão ficar nessa caixinha. É claro que vão ficar se der o zoom suficiente para enxergar eles. Senão, ele só fica com o nome. Script não, imprimir, opções. A gente pode colocar cores também. Mostrar grade, enfim. É interessante explorar isso aqui. Vamos ficando por aqui. O último número é o número 1. 01. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço.